Amin Jamawa Balle. Alfa Omar Diallo. Meu nome é Augusto Joaquim Chong. Boubacar Dam. Boubacar Sey. Carlos Mendes Caiado. Sou Carolina Khadija Jamila da Silva. Jomo Boubacar Baldemalal. Doca Pernambai. Sou a Fatoumata Binta Fulgêncio Mendes Borges. Yaya Kware. Lolita Aminata Kandi. Julinha, Sana, Sam. Chama Rosário Cali. Lulu Aniceto Té. Meu nome é Satan Camara. Participaram nos trabalhos dezenas de jornalistas, maioritariamente de rádios comunitárias. Como eu falei, a escola é um direito, mas é obrigação do Estado para dar filhos à escola. Alguns participantes são jornalistas dedicados a estas questões, como é o caso, por exemplo, de Satamin Jai, que tem um programa na rádio Pinjigiti, em Bissau, sobre direitos das crianças. Os nossos costumes, os nossos hábitos e a nossa cultura. Por exemplo, no caso das meninas, crianças, há culturas em que as meninas não têm os mesmos direitos com os homens. Por exemplo, é cultural na Guiné envolver uma criança, uma menina, na vida familiar, nos trabalhos domésticos, muito cedo. Têm que ajudarem lá em casa, porque dizem que estão a prepará-las para a vida, para o casamento, enquanto que os meninos não. Têm mais tempo para estudar, têm tempo mais para ler, têm tempo mais para brincar. Ao passo que as meninas vão à escola e chegam, voltam, nem têm tempo para ler, vão direto para a cozinha ajudar, a limpar, a apanhar água. Bissau, Bafatá e Buba foram os locais onde decorreram as sessões. Durante 2 dias falou-se de direitos das crianças, das leis internacionais e nacionais que protegem as crianças e na sua aplicabilidade na Guiné-Bissau. É por isso que a escola é um tempo de grande felicidade. As meninas aprendem e experimentam brincadeiras com que as suas mães nem sonharam. Esta é a escola de São Francisco Xavier, onde decorreram as sessões de trabalho em Bafatá. Quando eu vinha aliás, para esta formação, eu esperava encontrar surpresas e, como estava a dizer, o tema que estão a tratar sobre direito das crianças, eu esperava conhecer muitos temas e como é que podemos tratar uma criança que tivemos em casa, ou com crianças vizinhos, ou crianças assim da rua, nem pode ser que não lhe pertence, mas para ver como é que essa criança também está a ser tratada, se é normal ou é anormal. Isso tudo eu esperava dessa formação. E encontraste respostas para isso? Claro que sim, agradeço muito porque encontrei, sim, porque eu encontrei e vi que quando você maltrata uma pessoa e essa criança, aliás, estou a falar de criança, quando maltratas uma criança e essa criança, ao crescer, se tiver uma criança ou outro, pode ser filho ou filho de uma outra pessoa, ele vai entender que como foi maltratado, portanto, vai ter que maltratar aquele mesmo criança. Mas se essa criança receber amor, carinho e tudo pelo bem, assim quando tiver outra criança, vai tratar com todo o respeito, com todo o amor e dedicação. Isso eu aprendi isso. Lolita Aminata Kandé é apresentadora de um programa dedicado às crianças na Rádio Minger, Rádio Mulher, em Bafatá. Lolita é o exemplo da cidadã empenhada e ativa na sociedade, apesar de pertencer a um grupo social tradicionalista. Quando a criança tem capacidade para formular a sua própria opinião, deve ser-lhe dada a liberdade de expressão. Bom, quando eu recebi convite, eu vim com expectativa de ter mais faculdade sobre os direitos da criança e receber mais orientações em como tratar um assunto ligado à criança, ou seja, como fazer uma reportagem relativamente ao assunto de violação dos direitos das crianças. Aniceto Té vive longe da capital e sente esse afastamento como uma desvantagem. Jornalista da rádio comunitária de Tombali, no sul do país, o jovem Aniceto já viveu várias experiências profissionais marcantes no que respeita aos direitos das crianças, que partilhou com os outros participantes nos trabalhos. Tive também a oportunidade de colocar as minhas dúvidas, de colocar a minha experiência
experiência relativamente a um assunto muito delicado que é da violação dos menores, e foi muito bem esclarecido, e também partilhei a minha experiência com os colegas das rádios comunitárias. Eu acho que foi mais interessante foi a parte de não expor as crianças. Porque ao fazer uma reportagem, a jornalista sempre é ele ou ela que escolhe a parte mais importante, o ângulo da notícia. Então, nós também podemos escolher não expor a criança, simplesmente. Muitos jornalistas acabam por cometer o erro na tentativa de querer ajudar, de querer denunciar os factos, acabam expondo as próprias vítimas e cometendo mais uma violação dos direitos. Eu acho que isto foi o ponto mais alto, e isto certamente vai ajudar muitas pessoas a evitar esta falha. A surpresa é que muitas das vezes ignoramos as coisas pequenas, mas que não são pequenas como às vezes pensamos, em como conhecer os direitos básicos das crianças, ou os direitos básicos, os direitos fundamentais do ser humano, dos homens. Os jornalistas que façam cobertura de temas relacionados com as crianças devem conhecer a lei que as protege, nomeadamente alguns dos artigos da Convenção dos Direitos da Criança. Primeiro, o artigo 19. As crianças têm o direito a ser protegidas de todas as formas de violência física ou psicológica, insultos ou abusos, tratamento negligente, todo o tipo de exploração, incluindo o abuso sexual. Portanto, são as coisas que às vezes não levamos em conta, mas que tem uma grande repercussão nos nossos trabalhos do dia a dia. Isso foi uma chamada de atenção que me surpreendeu bastante. O workshop desenvolveu-se em 2 planos. A parte teórica serviu para relembrar os direitos das crianças, a parte prática serviu para ouvir dirigentes nacionais e técnicos setoriais sobre os principais problemas que enfrentam na defesa e proteção das crianças. Qual é o nível de acompanhamento que o Ministério está ou tem feito com as instituições que têm casas de acolhimento? O governo tem sido, apesar de poucos recursos que nós temos, está muito preocupado com a situação das crianças nos centros de acolhimento. Estamos empenhados em proteger as nossas crianças. Preocupado porque as crianças nos centros de acolhimento são bem tratadas ou maltratadas, ou estão a faltar alguma coisa? A maioria dos centros de acolhimento não tem condições cabais para funcionar. Em Bissau, os formandos deslocaram-se à Casa Bambarã, instituição que recolhe crianças abandonadas. Sabes o que é que a mim me surpreendeu mais, e gostava de ter esse comentário teu? Era que a maioria das pessoas nunca tinham ido à Casa Bambarã. Eu achei isso revelador de algum distanciamento em relação a estes problemas. Bom, a verdade é que as pessoas que estavam lá na formação, nem todas estavam ligadas às crianças, para ser sincero. Eu vi lá muitas pessoas que não têm vínculo afetivo com programas ou com esta causa. Portanto, eu diria, é por isso que não conhecem a Casa Bambarã. Temos uma escola até 5º ano. 5º ano? Para o ano já vamos por sexto. Do primeiro ao 5º ano? Do primeiro ao 5º. Isso é bom. E temos o jardim creche e jardim aqui dentro. E vêm crianças também de fora, não é? Vêm de fora, sim. Isto é uma escola inclusiva, não é? É, precisamente. É uma escola, já é escola inclusiva. Eu acho que isto
também tem a ver com o quê? A forma como nós fazemos jornalismo cá na Guiné-Bissau. Há muitos que não gostam de investigar, não gostam de ir ao fundo, porque o jornalismo investigativo aqui está numa fase muito embrionária. Então, vão trabalhando com o que têm, não procuram nada. Então isso também está... Eu acho que isto influenciou um bocadinho neste aspecto de não conhecerem a Casa Bambarã e outras casas, porque não é a única casa. Em Bafatá, os formandos tiveram a oportunidade de entrevistar um técnico de nutrição. Mas nessas regiões não tem 7 centros de recuperação nutricional. E fizeram reportagem sobre a inauguração de um centro de nutrição na tabanca de Contubuel, nos arredores de Bafatá. Então, eu preciso também para não tratar de meninos. Tudo marcou sim, mas o que mais me surpreendeu, sabes, que é prática. Porque mesmo tendo teoria, se não tivesse prática, os trabalhos vão ficar assim, um meio dado e outro ficou. Mas com a prática dá para ver e experimentar, tudo faz sentido. Ali você vai adquirir mais, porque você já viu e depois está a praticar isso mesmo. Vimos que muitas crianças, de facto, têm esse problema de má nutrição. E, nesse caso, com a explicação do senhor, o responsável, né, foi muito bom e gostamos tanto. Desde 2018 estão a fazer um bom trabalho ligado à redução de mortalidade materna e infantil. E por isso até gostaria de convidar ele para o meu programa de Meninas de House e Grandeza de Amanhã para participar e falar desses alimentícios, né, que a criança deve tomar e como é que podemos cuidar para que essa criança não sinta mal nutrido, né? Mal nutrido, para não ficar assim. Perguntei como é que estão a sentir com essa atividade. Eles exprimiram que estão a sentir bem e eu perguntei se a atividade lhe favorece. Disse que muito mais porque as crianças estavam de uma forma assim tão baixa, né? Não estavam bem alimentados, mas de acordo com a presença que estão a dar lá na Caritas, estão a sentir que as crianças estão a evoluir. Em Buba, os formandos conheceram vários ativistas dedicados aos direitos das mulheres e crianças, ouviram as suas experiências quarta classe, na ponta própria estava a escola. E colocaram todas as questões que consideraram pertinentes. Eu diria que gostei mais da parte prática, porque ali vivemos, através do testemunho dos animadores, vivemos, um pouco daquilo que é a realidade na tabanca, daquilo que é violações flagrantes dos direitos das crianças e tivemos a oportunidade de colocar as nossas perguntas e para serem esclarecidas. Na sua opinião, o que é mais difícil? É pôr o Estado a funcionar bem ou mudar a cabeça das pessoas? Então, mudar a cabeça. É por isso estamos fazendo esta sensibilização. Eu acho que, então, pouco a pouco, a gente terá que mudar. Mostrar o direito que as crianças têm, sensibilizá-los. Eu penso que daqui para alguns anos, então, muitos terão que mudar a mentalidade. Não só o Estado, mas quase toda a sociedade. Devemos mudar a mentalidade para permitir o desenvolvimento. Senão, o Estado pode investir, mas se a gente não mudar a mentalidade, então o desenvolvimento não pode existir. Os usos e costumes tradicionais podem ser fatores válidos de identidade dos povos. Nem toda a tradição é castradora ou penalizante. O jornalista é um ser humano que vive dentro de uma comunidade e certamente tem uma cultura. A verdade é que o jornalista pode, já com a dança, com a estrada e com a formação académica, já vai ter uma visão sobre este assunto. Tu acreditas que pode ser motor de mudanças sociais, não?
Acredito. Da mentalidade, pelo menos. Acredito, e eu diria que os jornalistas, apesar dos pesares, têm feito um grande trabalho na consciencialização das pessoas sobre os direitos das crianças. Porque, pelo que eu sei, é que quase todas as rádios e televisão nacional têm rúbricas virados ou programas virados a direito das crianças. Na Guiné-Bissau, os jornalistas têm uma grande responsabilidade social na abordagem a temas fraturantes, em especial na defesa e proteção das mulheres, jovens e crianças. E assim promovem a democracia.